Olá pessoal, uma boa tarde para todos nós, para todos vocês que estão aqui conosco no nosso canal no YouTube. Eu espero que vocês estejam muito bem. É uma honra receber vocês aqui no nosso webinar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre segurança da informação. Então, a ideia do nosso bate-papo aqui hoje é falar como diminuir o seu tempo de reação aos cyberataques e evitar perdas. Esse é um evento em parceria com a Lopen, com a Ingram Micro e com a Sophos, o nosso fornecedor. Bom, eu me chamo William, é um prazer estar aqui com vocês, recebendo esse convite da Lopen para intermediar esse bate-papo. Então hoje nós vamos discutir desde produtos, soluções, como que o mercado de segurança tem atuado, os principais problemas que as corporações e empresas têm sofrido hoje e esse vai ser o bate-papo. Bom, vamos falar também um pouco sobre como inteligência artificial tem ajudado a manter as nossas redes um pouco mais seguras. E no final do nosso bate-papo a gente tem um bônus aí. A gente preparou um quiz com 8 perguntas sobre os assuntos que nós iremos conversar aqui. Então eu vou logo em seguida eu já vou apresentar os convidados que a gente trouxe para bater um papo aqui. O nosso quiz ele vai ser composto de algumas perguntas dos assuntos que nós discutimos aqui e os 3 primeiros colocados vão ganhar um voucher do iFood. Pô, esse presentão aqui ficou top. Um voucher do iFood de R$ 100 para cada um. Pô, show de bola. O pessoal da produção aí caprichou nos vouchers dessa vez, hein? Bom, eu gostaria de apresentar os nossos convidados, nosso time de especialistas em cibersegurança. Então a gente tem aí um pessoal de peso que entende muito sobre esse assunto, vive o dia a dia com os clientes sobre isso. O primeiro que eu gostaria de convidar aqui é o Everton Freitas. Ele é arquiteto em soluções na Ingram Micro e conta com 12 anos de experiência na área de TI, sendo que os últimos 7 anos deles aí foram dedicados à área de segurança. Então, Everton, seja muito bem-vindo aí. Opa, o pessoal da produção já colocou você na tela aí. Muito obrigado, viu, Everton? Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer compartilhar com vocês aí algumas informações sobre o mercado, né, de segurança, sobre Sophos, né. Então, agradeço muito o convite de vocês. Perfeito. Não sai daí, fica aí, Everton. Eu gostaria de chamar o nosso outro convidado aqui, que é o Anderson Freitas. Ele é Senior Account Executivo na Sophos. Ele conta com mais de 20 anos de experiência aí na área de tecnologia. Anderson, obrigado pela sua participação. Eu sei que são executivos que é difícil conseguir um tempinho na agenda. Obrigado, viu, Anderson? Obrigado, Everton. Que nada, William. Eu que agradeço aí poder participar aí com vocês, dinamizar também esse debate. Eu acho que é importante a gente conversar sobre o assunto. A indústria de segurança muda muito rápido por conta do quê? Por conta que as ameaças, os desafios também mudam com tamanha velocidade, né? Então é sempre importante a gente estar aqui abrindo um debate, falando sobre as necessidades aí que as companhias, que as empresas têm e como a gente pode apoiar com soluções Sophos, com o apoio da Lupin, da Ingram, fazer com que isso chegue da melhor forma possível e entregue a máxima performance também. Perfeito, Anderson. Eu já gostaria até pegar um ponto aqui da sua conversa e falar para o nosso caro ouvinte aí que está aí do outro lado no YouTube aí. Por favor, deixe sua pergunta no chat. A gente tem o time da área de segurança aqui da Lopen que está aí. A produção está aí. Então, se você tem sua dúvida, deixa aí. E Anderson, o primeiro ponto aqui que eu já tinha pontuado é como os cyberataques têm mudado numa velocidade assim assustadora. Eu percebo assim que ano passado não foi um ano um WannaCry, um grande movimento, mas só que a gente percebeu vários movimentos numa velocidade extrema. O que você tem percebido, você, Everton e Anderson, que estão mais próximos do mercado sobre os ataques? Eles estão cada vez mais sofisticados e mais rápidos? Bom, que acontece? É importante a gente avaliar no contexto de que essa evolução ela é exponencial. Como que ela se tornou tão exponencial assim? À medida de eventos que aconteceram, como tu mesmo citou, o WannaCry, de maneira mesmo que simples ou inicial, ou de forma inicial, as companhias começaram a melhorar a sua arquitetura de defesa,
empenhando mais budget para o investimento em cybersecurity, em pessoas. É um desafio muito grande, a gente vai falar várias vezes sobre isso hoje aqui, mas as facilidades que os grupos que orquestravam esses ataques e as ferramentas que eles utilizavam começaram a enfrentar esse também, a contrapartida a esses desafios, né? De uma indústria, das indústrias, das empresas estarem também se fortalecendo em cybersecurity. Para isso, a gente observa até por reportes do nosso laboratório que a arquitetura também evoluiu por trás dos ataques que aconteciam antigamente, né? Evolução de plataforma, uso de inteligência artificial, a utilização bastante importante de insiders, né? A utilização hoje também de insider é muito comum dentro desses grandes ataques que a gente observa. Então, essa evolução vem seguindo essa linha. O que a gente é uma briga de gato e rato, né? E é assim que a gente vai. E quando isso vai estancar ou tomar um topo, não se sabe, porque o que a gente vem observando e está até dentro dos nossos reportes é que dos últimos 15 anos a gente tem uma evolução crescente. Nunca teve um ano que realmente diminuíram os ataques. Pelo contrário, se a gente for olhar o reporte, os ataques aumentaram 52%. Né? Então, dentro dessa evolução e dentro desse contexto que a gente está estabelecido hoje, e vem trazer também as propostas de como minimizar, né, essas questões. Exatamente, né? Então... Perfeito. Everton, é a sua percepção também? Sim, com certeza. Hoje a gente vê muita gente trabalhando de casa, né? Então, adoção de nuvem, né? Então, são muitas coisas, muitos assets que a gente usa no dia a dia, que eles estão ali completamente à mercê, né, de um atacante descobrir uma nova vulnerabilidade, descobrir uma forma de atacar aquilo, né? E hoje, diferente do passado, não é só o carinha da TI ou aquele jovenzinho que está lá no quarto dele escuro procurando alguma coisa, né? A gente não tem mais esses script kids, né? Por mais que ainda existam hoje, a gente tem grupos especializados em atacar, né? E muitas vezes você não tem uma visibilidade de que você está sendo atacado, né? A gente vê muito falar de ransomware, né? Crescimento de ransomware ano a ano, mas nem sempre isso é o principal que eles querem, né? Muitas vezes eles querem roubar os dados do cliente, né? E aí esses dados acabam aparecendo lá na Deep Web, na Dark Web, sendo vendidos, e o cliente, ele muitas vezes ele nem sabe que aqueles dados dele foram vazados, né? Então, hoje acaba sendo muito difícil a gente ter realmente essa visibilidade do que está acontecendo. Hoje a gente vê a facilidade que é para uma pessoa que não conhece nada de ataques, ela conseguir invadir uma empresa, né? Então hoje a gente tem aí Ransom as a Service, por exemplo, o cara entrega aquilo prontinho, né? Prontinho, simplesmente ali manda um e-mail de phishing, aquele e-mail, um usuário ali que não teve um treinamento de conscientização de cibersegurança, o usuário clica, às vezes a empresa ela não tem ainda uma maturidade de segurança para ter aquela proteção, né, proteção para e-mail, proteção para mobile, proteção para endpoint, né, e aí por não ter essa segurança, acaba realmente ali tendo um ataque bem sucedido. Perfeito. Everton, um ponto do que você comentou, e eu gostaria da opinião de vocês aqui. A minha percepção é que aquele cara solitário, que nem o Everton comentou, que esse cara hoje ele não é o que oferece o grande risco para as corporações. E Anderson, me corrija se eu estou errado. O mercado hacker ele está extremamente organizado do jeito que uma empresa, né? Ele contrata analistas de pentest, analistas de segurança, modifica ferramentas que estão no mercado para poder ser ferramentas de segurança para o lado de ataques e tal. Essa é uma percepção da Sophos também e da Ingram, que assim, o mercado hacker está organizado e eles querem faturar e faturar alto com isso, né? Sim, organizado de tal forma que
que existe um assédio muito grande hoje por profissionais de Blue Team, de Red Team, para atuar eventualmente dentro dessas organizações. As plataformas de pagamento viabilizaram muito isso ao decorrer dos anos, né? Então, assim, é bastante possível. Existe uma estrutura bilionária por trás disso também, porque boa parte desses grupos estão localizados em países sem muito controle, então eles têm estruturas de data center, enfim, vários recursos aí que a gente talvez não encontre dentro de companhias normais, digamos assim, né? Exato. Então, realmente, esse é um desafio bastante grande, é muito direcionado hoje, né? Esses ataques, existe uma estratégia por trás disso, eles entendem os mecanismos de cada, por exemplo, de cada país que essas empresas atacadas estão dispostas, né? Para vocês observarem hoje, existe uma estratégia um pouco diferente do que a gente encontrava na época do WannaCry, que era baseado somente no resgate da informação. Hoje não. O disclosure da informação, né, a propaganda da informação, a propaganda de que aquela empresa foi atacada, ou aquele órgão governamental também, que tem incidido bastante, né, a gente vê pelos vazamentos que tem acontecido, também é uma moeda de troca. Né? Hoje, quando a gente simplesmente ficava limitado àquela tela que tinha um contador, um countdown, e eu vou resgatar esse dado por Bitcoin. Hoje o dado, talvez, com a evolução, como eu tinha comentado na introdução, uma empresa bem estruturada hoje consiga fazer um restore aí, parcial aí, para continuar funcionando. Mas hoje eles vão utilizar de outras moedas de troca. Por exemplo, a propaganda do ataque, o disclosure das informações, né? Isso faz parte da evolução desse estado atual hoje, né? Exatamente, né? Perfeito. E além da gente ter esses grupos, né? A gente ainda tem uns grupos que são financiados por estados-nação, né? Que são ali os nation state, né? Que é basicamente o cara tem dinheiro infinito para fazer o que ele quiser. Né? Então, isso acaba dificultando muito a vida. Às vezes a gente pensa, mas minha empresa é pequena, ela jamais vai ser, algum hacker de um estado-nação, ele vai entrar através da minha empresa. Né? Não é esse tipo de empresa que eles querem, né? Mas isso é uma visão errada, porque muitas vezes eles podem utilizar a sua empresa para fazer ali uma movimentação lateral, ali um ataque ali na cadeia de suprimentos para chegar a outras empresas. Né, que foi mais ou menos o que aconteceu naquele ataque da SolarWinds aí alguns anos atrás. Né, então, em 2020, né? através desse ataque, os caras conseguiram chegar ali no governo americano, por exemplo. Né? E aí depois foi comprovado que eram hackers ali que tinham ali um incentivo da Rússia, por exemplo. Né? Então, esse tipo de ataque ele tem crescido bastante também, né? E é algo que para a gente ficar ali realmente de olho. Everton e Anderson, vocês que estão mais próximos do mercado e sentem muito isso, a gente percebe que o pessoal não está só de olho em empresas e corporações, né? O setor público também tem sido muito afetado, né? E a gente percebeu aqui no Brasil, a gente teve casos da economia com problemas. Os hackers têm olhado para o setor público também com esse olhar, assim, vamos dizer, iniciativas políticas, com o intuito de resgatar valores com ransomware. O que vocês têm percebido no setor público? A motivação de um ataque GOV, como a gente chama, ele nunca principalmente aqui no Brasil, nunca é resgatar monetariamente algum recurso, porque órgão público não paga resgate, né? Por definição. Então, dessa forma, ele está sempre mais ligado a duas questões. Uma, publicizar o grupo que está atacando, mostrando a força que esse grupo tem, e algumas motivações também de origem sociopolítica. Então, essas são os dois principais assim drivers que a gente
consegue identificar desse tipo de ameaça. Porém, isso impacta muito negativamente, né? Por exemplo, principalmente quando a gente está lidando com órgãos que estão estabelecendo associações com a União Europeia, que é muito rígida com o GDPR, enfim, isso vai negativando um pouco, impactando bastante, né? Então, o que eu podia, mais ou menos... É claro que também os eventos de governo acabam sendo um pouco de black box, por não ter muita divulgação, a gente consegue buscar alguma coisa de informação aí por alguns players verticais, mas no mais era isso, é muito baseado nisso. Resgate financeiro com o governo, pelo menos no Brasil, é uma coisa inviável. Então, os dois objetivos principais são publicizar o grupo, mostrar a força, a capacidade técnica desses grupos, ou então alguma questão sociopolítica envolvendo um assunto com aquele órgão específico e assim por diante. Exatamente. É isso mesmo que o Anderson falou, né? Hoje, quando a gente pensa em órgãos públicos, o cara vai pedir ali um resgate e ele não vai conseguir, né? Não tem essa, principalmente porque realmente não tem dinheiro ali, né? O dinheiro é todo contadinho, né? Então, uma das coisas também que acontece bastante é realmente o vazamento de dados, né? Vazamento de informações para tirar um pouco ali da parte boa ali daquele órgão, né? Digamos assim, colocar aquele órgão realmente para baixo. Esse órgão tá usando dinheiro público e não tem segurança, por exemplo, né? Então, acho que é um dos motivos aí desses ataques. E esses ataques, os grandes vazamentos estão ligados a ataques direcionados a governo, vazamentos de dados, né? Ligados a governo e operadoras, né? Isso é bem claro e conhecido aí por todos. Exato. Perfeito. Imagina o cara invadindo uma base do GovBR, por exemplo, que agora ou do tem tudo Ministério lá, né? da Saúde, né? Como que acabou Exato, vazando exato. inúmeras Sim. informações, Tem né? toda a informação da população, praticamente toda tá ali, né? Então, é algo bem crítico. O pessoal acaba utilizando essas informações para outros ataques e para aplicar outros golpes, né? Sim. Um pouquinho antes do nosso bate-papo, eu até estava vendo uma mensagem aqui da Blip Computing. O ransomware Lockbip causou ano passado, em 1.700 ataques, um prejuízo de 91 milhões para empresas norte-americanas. Everton e Anderson, o ransomware ainda é o que tem assolado as empresas? Porque eu acho que as empresas brasileiras sofreram agora na época da pandemia e pós-pandemia, e ainda tem sofrido. O ransomware foi aonde que o pessoal percebeu a importância real que tem nos seus dados, né? Vocês têm essa percepção do mercado? O ransomware ainda tem sido a forma que os grupos e ativistas têm extorquido as empresas? Sim, bastante, tá? Não tem como a gente fugir disso, né? E o pior, a gente vê que muitas das empresas, elas ainda pagam os resgates, né? Então, se a gente pegar o relatório ali da Sophos mesmo, que fala sobre o ransomware, 97, 98% das empresas, elas conseguem realmente ali resgatar seus dados, tá? Só que não são todas que resgatam através de backup, tá? Muitas delas realmente ali tem ali o pagamento do resgate para ter ali o retorno das informações deles, né? Lógico, isso nunca, jamais vai ser indicado por ninguém você realmente efetuar um pagamento, porque nada te garante, né, que o cara vai realmente descriptografar os dados, e muitas vezes o cara, antes dele criptografar, ele já fez um backup de tudo aquilo ali e já mandou ali para um servidorzinho dele na internet, né? Então, os ataques de ransomware, eles têm ainda crescido, né, vem crescendo ainda, e muitas vezes, né, qual que é o principal motivo, né, desses ataques serem realizados ali de uma forma bem sucedida, né? A grande maioria é por conta de vulnerabilidades, tá? Vulnerabilidades que podem ser ali tanto do próprio sistema operacional, quanto também de diversas aplicações que a gente usa no dia a dia, né? Muitas vezes o fabricante tem ali um patch de atualização para deixar para tirar realmente aquela vulnerabilidade,
mas nem sempre as empresas conseguem instalar esses patches de atualização ali num tempo ok. Né? Se você pensa numa empresa de 10, 20, 50, 100 máquinas, ok. Mas quando a gente pensa numa empresa que tem 500, 1.000, 2.000, 10.000 máquinas, isso acaba ficando muito mais difícil, né? Tanto para ele ter a visibilidade do que ele tem de problema, quanto também para realmente conseguir proteger, né? Então, proteger o próprio sistema operacional, às vezes a gente fala, pô, tenho aqui vários servidores Linux, mas não tem malware para Linux, né? Tô tranquilo, né? E isso é algo totalmente incorreto, né? Então, existem malwares para Linux, máquinas Linux têm vulnerabilidades também, né? E isso precisa ser protegido, né? Precisa ser atualizado. O cara nunca fez lá um update no Linux, né? Ele instalou lá um Ubuntu 12, né? E tá lá rodando a mesma versão, nunca fez um update. Imagina a quantidade de vulnerabilidades, de portas de entrada por um atacante em uma máquina dessa, né? Isso a gente falando de Linux, né? Mas tem Mac, Android, celulares também, né? Então, muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele se inicia, né? A porta de entrada acaba sendo uma vulnerabilidade e passando por outros problemas, né? Credenciais comprometidas, credenciais muito fracas, o cara tem lá a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Não existe uma política dentro do AD que force o cara a colocar uma senha mais segura, né? Não existe uma política de mudança de senha, sei lá, uma vez a cada 3 meses, por exemplo. Né? Então, o ransomware sim vem crescendo bastante nos últimos anos e, infelizmente, não vai parar de crescer nos próximos também. Perfeito. Essa representação financeira, principalmente o que a gente observa nos relatórios quanto a prática de distorção digital do ransomware propriamente dito, né? Quando a gente vê algum número, quando a gente vê um número dos Estados Unidos, eles têm uma cultura um pouco mais direcionada à abertura dos casos e com isso conseguem trazer um aprendizado até maior internamente. No Brasil a gente tem uma cultura totalmente ainda em desenvolvimento em relação a isso. Mas vejam bem, isso não delimita o impacto. Né? Se a gente for pegar, o ano passado a gente teve, citando como exemplo o Brasil, tá? Ano passado a gente teve impacto numa grande empresa de varejo com e-commerce no Brasil, no qual as operações ficaram prejudicadas durante 4 dias, fora a repercussão negativa que esse evento trouxe, com um prejuízo nominal diário de mais de 5 milhões. Né? Então a gente soma aí, nesse caso aí por baixo, aí uns 20, 25 milhões em cima desse incidente. Né? Lá no final, né, tem todo como acaba tudo em boataria também no Brasil, a gente não sabe se houve um pagamento, se não houve, como é que foi tratado de fato. Né? As coisas não são tão claras aqui devido a essa questão cultural. Mas e também eu não tenho dúvida que mesmo os números americanos, eles são sempre subdimensionados. Por mais que a cultura deles direcionem para um disclosure, para um desenvolvimento em cima de cada incidente, e também para que eles tenham uma questão também legal, que isso incide em alguma defesa de responsabilidade também, mas são, para mim, sempre, e como o mercado vê, são subdimensionados. Na prática, no real, a gente é difícil de mencionar. A gente sabe que é muito maior, né, Anderson? Até porque a gente De fato, percebe, né? nessa onda de modelos de ataque as a services, né, no modelo SaaS, a gente percebe que tem produtos onde a empresa foi invadida e um dos produtos é a não divulgação dos dados, né? Exato. Porque, querendo ou não, a empresa tem que prestar contas para acionistas, tem diversos fatores ali, no Brasil está em NPD, que ainda tem engatinhado um pouquinho sobre esses itens e tal. Então a gente sabe que tem muita coisa que é subnotificada, né? Então o que aconteceu, Exatamente. o pessoal pagou o resgate e acabou. E Everton, quando você estava falando ali de a boa prática não é pagar o resgate, né? Me veio até uma mente aqui uma pesquisa que mais de 70% das empresas que pagam um resgate acabam sofrendo um ataque, assim, questão de meses, porque não foi na causa raiz, né? No root cause lá, né?
O que você levanta, Everton, que são as causas raízes, assim, dos maiores problemas que as empresas são infectadas por ransomware? E daí, Anderson, eu já queria deixar você preparado, mais ou menos. O que a Sophos tem para ajudar as empresas nesse segmento, entendeu? De produto, de resposta a incidentes, para a gente poder... A gente sabe que ransomware hoje é uma dor de grandes empresas. Então, eu queria que o Everton falasse um pouquinho disso e você complementasse o que a Sophos traz para o cliente daí, tá, Anderson? Excelente, excelente pergunta. Hoje um grande problema que a gente tem em qualquer empresa, tá? Independente do tamanho da empresa, é a falta de visibilidade, tá? Simplesmente o cara não sabe o que está ali rodando dentro da empresa dele, né? O cara tem um Windows antigo, né? Tem ali muito sistema legado, ele tem um monte de gente trabalhando de casa, ele tem um monte de servidores na nuvem, servidores locais, a parte de Docker, por exemplo, né? Então, a gente sabe que é muito difícil você ter uma visibilidade de tudo isso, né? É realmente muito difícil, porque são muitas coisas diferentes, às vezes são equipes diferentes que cuidam de cada uma dessas partes da empresa, né? Pô, a parte de dev, lá dentro da AWS são só os devs que cuidam, não tem ninguém específico de segurança, né? A gente vê muita gente migrando para a nuvem, né? Vou usar a AWS, vou usar a Azure. E o que o cara vai fazer? Vai ver um videozinho lá no YouTube. Como que eu crio uma máquina na Azure? Como que eu crio uma máquina na AWS? Como que eu crio uma VPC? Né? E aí ele tem ali somente uma parte da informação, né, para criar aquela máquina, e ele não tem ali uma base legal, uma base de segurança do que ele pode adicionar de segurança ali dentro, né? A gente vê muita empresa que tem uma falsa ideia de que se eu estou na nuvem, eu estou seguro, né? Vou criar uma máquina na AWS, na Azure, no Google Cloud, e vou estar seguro, né? Mas não é bem assim. A gente sabe que tem ali toda uma parte de responsabilidade compartilhada, né? O que eles vão te oferecer ali como nuvem? Vão te oferecer a infraestrutura para que você possa rodar o seu servidor, a sua aplicação, tá? Porém, toda a parte de segurança, de sistemas, tudo isso é responsabilidade do cliente, né? Então, ele pode ter ali máquinas ali dentro que estão desatualizadas, ele pode ter uma máquina que está sem um anti-malware, ele pode ter configurações erradas, né? E aí ele não tem simplesmente essa visibilidade de tudo isso, né? Mas eu vou então aqui instalar um endpoint da Sophos, por exemplo, e ele vai ser a minha salvação, né? E também não é bem assim, né? Quando a gente fala de um endpoint padrão, de um endpoint comum, de antivírus, né? Que é o que mais chega para, quero um antivírus, né? Ele vai ser muito focado na parte de descoberta de arquivos maliciosos, de um site malicioso, de um comportamento malicioso ali, num ransomware, por exemplo, né? Existe técnicas dentro da solução de anti-malware com machine learning, com inteligência artificial, com deep learning, né, que é ali mais avançado ainda, para detectar coisas que são realmente desconhecidas, né? Mas é muito focado na parte de arquivos, tá? Hoje os atacantes eles têm diversas técnicas para tentar driblar ali o antivírus, né? Para tentar realmente se safar ali daquela proteção, né? E muitas vezes eles conseguem isso por por problemas de configuração, né? Configuração na própria ferramenta de antivírus, né? O cara ali, um exemplo que já aconteceu comigo de uma empresa que a gente que eu fiz uma apresentação para a empresa, era uma empresa nova, estava conhecendo ali a solução, e aí eles fizeram ali a instalação, compraram o produto, gostaram, tá? E 2 meses depois vieram reclamar comigo que eles tinham sido atacados ali por ransomware, né? Vamos abrir um chamado com suporte, isso não pode acontecer, você falou que a solução era boa, não sei o quê, né? E aí, primeira coisa que eu falei para ele, vamos entrar lá na console para ver como que estão as configurações, né? E aí o primeiro lugar que eu vou quando o cara fala de ransomware é basicamente na parte que faz o monitoramento do comportamento ali da máquina, né? O machine learning, o comportamento. E aí quando eu cheguei nesse módulo, simplesmente o módulo estava desabilitado,
né? Então, eu até tinha feito POC, então eles usaram a própria POC para manter ali o ambiente, né? Tinha deixado tudo habilitado, porém, em um certo momento, o cliente teve ali uma nova aplicação dentro do ambiente dele e o anti-malware reconheceu aquela aplicação, né, um falso positivo, como uma aplicação com um comportamento malicioso. Tá? E aí, ao invés do cara pegar aquela aplicação específica e colocar numa lista de exceção, ele simplesmente desabilitou o módulo e esqueceu o módulo desabilitado. Tá? Então, é isso que a gente precisa muito da ajuda de vocês, como parceiros, né, para manter o ambiente do cliente ali de uma forma ali realmente bem configurada, fazer todo um acompanhamento. Isso é extremamente importante, né, porque o cliente, na grande maioria das vezes, ele não tem uma pessoa de segurança, né, é o cara da TI que vai ficar ali responsável por tudo, né? É o mesmo cara que arruma ali o Teams do dono da empresa, e é o mesmo cara que está lá configurando o AD, por exemplo, configurando um novo servidor, né? Então, para isso que a gente precisa muito, né, de parceiros que tem o DNA de segurança, que tem o DNA ali realmente de manter um ambiente de um cliente realmente atualizado. Tá? Então, toda essa parte de visibilidade, ela é extremamente importante para que o cliente ele tenha realmente uma ideia do que está rodando ali dentro do ambiente dele. Né? Que ele saiba quais são os pontos de falha que ele tem dentro do ambiente dele, para que ele possa corrigir essas falhas e evitar que uma dessas falhas seja ali a porta de entrada para um atacante. Né? Hoje a gente vê muito falar do Mitre, né? O framework attack do Mitre, que tem ali tem ali todas as técnicas que são utilizadas, né, cada fase de um ataque, e abaixo dessas fases, cada uma das técnicas. Né? Então, é interessante que a gente tenha ferramentas que tenham essa inteligência para a gente descobrir se tem algum artefato malicioso, algum indício de um ataque dentro de uma empresa, isso de forma proativa. Né? Eu não posso saber que está ocorrendo um ataque depois que todas as minhas máquinas já foram criptografadas. Né? A ideia da visibilidade é que a gente realmente possa ter essa visibilidade, reconhecer que pode ser ali um indício de um ataque e já parar aquele possível ataque antes dele realmente se alastrar dentro da rede. E a Sophos tem diversas soluções que vão ajudar realmente tanto nessa visibilidade quanto também na resposta a esses ataques. Perfeito. Anderson, dá uma pergunta de Hansel, o Everton expandiu ali, né? Falando sobre computação em nuvem e tal. Mas cada vez que ele ia falando, eu ia vendo assim, aqui, ó, esse produto da Sophos consegue atender esse MDR, XDR. Então, a Sophos tem um framework, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que a Sophos tem de produtos assim para resposta a incidentes. Pô, criptografou aqui, começou a criptografar. O que a Sophos tem? E eu sei que a Sophos tem um time aí de excelência nesse sentido, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse time para nós. Tá sem o áudio aqui, não sei se para você tá aparecendo. Desculpa. Primeiro vamos conectar algumas coisas que o Everton colocou para a gente aí muito bem. Vamos falar de mundo real. Hoje, quando a gente chega em algumas companhias no Brasil, principalmente no Brasil, tá? Que é onde é a nossa superfície, digamos assim. Se quer um setor estabelecido de segurança, algumas companhias têm. O profissional que lida com isso, ele pode fazer parte da equipe de redes, da equipe de infraestrutura, e dentro do dinamismo do dia a dia dele, talvez ele não tenha 100% da dedicação, o que seria ideal, ligado à área de segurança. Tá? Dito isso, a Sophos não é uma companhia que entrega só um endpoint, e aí eu convido vocês a conversar com a Loop e conhecer todo o nosso portfólio de produto. Né? A gente tem um ecossistema, a gente chama de ACE, né? Ecossistema Adaptativo de Segurança. Então, a gente tem soluções para ambas camadas de cloud, camadas de network, camadas de endpoint, servidores e workloads e assim por diante. Dentro desse ecossistema,
A Sophos, alguns anos atrás, definiu que a plataforma de nuvem seria a adotada. Então, a gente veio construindo essa trilha e conectando isso dentro de uma única console que a gente chama de Sophos Central. Pois bem, avançando um pouco mais, há 3 anos atrás, a gente vem trazendo para dentro do nosso ecossistema os serviços gerenciados, tá? Os serviços gerenciados de segurança. E hoje a gente só não consegue entregar uma tecnologia de segurança, como entregar também um serviço ligado a essa tecnologia. E isso faz toda a diferença. Porque se a gente for avaliar casos que a gente tinha comentado de algumas grandes empresas, aqui, historicamente, não vamos citar nomes, mas é óbvio que todas tinham tecnologias e tecnologias de ponta. O que faltou nesse caso? Né? Claro, tem várias vetorizações no incidente desse. Mas o fato é que um incidente como esse, o tempo de permanência de um atacante, ele é muito longo. Muitas evidências são encontradas pós-ataque. Estava ali, tinha uma pista, tinha algum rastro, foi rastreabilizado depois do evento isso. Por que não foi identificado, por exemplo, pelo SOC? Muito simples. O SOC é reativo àquilo que está acontecendo e àqueles alarmes. Então, esse serviço gerenciado, a nossa plataforma de MDR, que é o que a gente vai comentar aqui daqui a pouco, ela está fazendo essa conexão entre as tecnologias que estão aplicadas nas camadas de segurança, entre um SOC, ou quem monitora isso, ou quem gerencia isso, e a gente fazendo caça-ameaça. A caça-ameaça é preditiva, ela atua justamente nos indícios pré-ataques. E isso faz toda a diferença no incidente. É a bala de prata? Não. Mas quando a gente tem a execução disso num tempo menor do que uma incidência normal de um ataque, a gente diminui a superfície. E superfície de ataque determina o quanto vai ser a conta para quem sofreu esse ataque. Esse é um fato principal. Perfeito. Anderson, você falou de um item aqui, e eu gostaria até do complemento do Everton aqui, que eu sei que tempo. Tempo é a palavra-chave, né, para um ataque. A resposta a um incidente de forma incisiva, assertiva, mais rápido, claro, passa por ter um time qualificado, ter Sophos como um parceiro para poder auxiliar, e a gente também não está falando, né? A gente está falando de ter desde endpoints, firewalls, de todo o ecossistema, esse que o Anderson comentou, mas tempo é primordial, correto, Everton? Bastante, muito correto, né? A gente tem dois tipos de tempo, né? Primeiro, o tempo para você descobrir que está acontecendo alguma coisa, né? E o tempo para você conseguir realmente reagir àquela coisa que está acontecendo, né? Tem até um relatório da própria IBM, chama Cost of a Data Breach, tá? O custo de uma violação de dados, que ele mostra que para detectar, né, fez uma pesquisa ali com várias empresas, e o custo médio para você detectar, o tempo médio para você detectar um ataque, ele chega a passar de 200 dias, tá? Então, são 200 dias que já haviam indícios daquele ataque em várias máquinas da empresa, tá? E que passaram totalmente despercebidos por conta da falta de visibilidade, tá? E aí, depois desses 200 dias para você realmente descobrir o que está acontecendo, né? Muitas vezes você só vai descobrir quando o ransomware já está rolando, quando as máquinas foram criptografadas, etc. Tá? E aí depois você tem um tempo para se recuperar daquele ataque. Tá? E aí pode ser ali uma restauração de banco de dados, restauração dos sistemas através dos backups, restauração através do pagamento de ransomware também, né? Não deixa de ser uma restauração. Tá? Então esse relatório ele é bem interessante porque ele mostra que essa falta de visibilidade ela é muito crítica. Né? Se a gente for pensar aí em empresas que já estão mais consolidadas no mercado, que têm equipes de segurança, que têm o SOC, isso já diminui bastante, tá? Então a gente vai ali para um tempo ali de
aproximadamente 4 horas, talvez, né? Uma empresa que tem um SOC um pouco menor, 16 horas, 30 horas, né? Então, isso vai variar realmente da maturidade da equipe de segurança, tá? Às vezes a gente fala muito de, deixa configurado correto, tal, a parte de Blue Team, né? De deixar tudo configurado correto, só que quando acontece um incidente, e agora, o que eu faço? Minhas máquinas estão sendo criptografadas aqui uma a uma, e agora, o que eu faço? Né? Então, você ter um profissional de resposta a incidentes, muitas vezes acaba sendo caro para pequenas empresas, né? São profissionais raríssimos e por isso são tão caros, né? Não é qualquer profissional que ele vai realmente saber o que fazer no caso de um incidente, né? Então, é interessante que a própria empresa ela tenha um plano de resposta a incidente, né? Tem até um documento da Sophos que ajuda um pouquinho nisso, tá? E aí, se a gente for pegar, por exemplo, uma empresa realmente especializada como a Sophos para fazer isso, né? A Sophos hoje no relatório dela, ela fala que o tempo para recuperação, né, para identificar e parar uma ameaça ali que muitas vezes não foi detectada pelo endpoint em si, né, ele é de 38 minutos, tá? Então a gente sai primeiro de 200 dias para empresas que não tem SOC, não tem nenhuma, tem pouca parte de segurança mesmo, né? Para empresas que têm um SOC mais ou menos, né, 30 horas, um SOC um pouquinho melhor, 12 horas, 10 horas, um outro melhor de 3,7 horas, e aí o SOC da própria Sophos, trabalhando 24/7, com várias equipes distribuídas em vários países diferentes, né? São 6 localidades diferentes para cobrir ali todos os time zones, né? Digamos assim, tá? Fazendo isso em média de 38 minutos. Né? Então, é basicamente ali detectar em 1 minuto, investigar em 25 minutos e remediar em 12 minutos. Né? Então, juntando esses tempinhos aí, uma média de 38 minutos para você estar recuperado de um ataque. Né? Então, é ter a possibilidade de você ter a visibilidade e com essa visibilidade você consegue realmente responder muito mais rápido aos ataques, principalmente tendo por trás uma equipe ali sensacional de investigação, de resposta realmente a incidentes. Show! 38 minutos, hein? Esse é um número que não vai sair da minha cabeça, hein? Anderson, esse seria o produto que você falou, né? MDR. Eu não sei como que eu traduzo. Gerenciamento de detecção automática, né? Um serviço gerenciado de detecção e resposta. Como que funciona para Sophos aqui no Brasil, por exemplo, esse time? Tem um número, eles podem ligar, como que funciona? Geralmente o SOC já tem uma relação com esse time, eles ajudam times de blueprint, como que funciona mais ou menos? Eu acredito que não é um trabalho assim, você lá e eu cá, né? É um trabalho de ambos os lados, né? Boa pergunta, William. Esse produto é tecnologia / serviço. Esse / serviço, entenda / pessoas. Quando é realizada a aquisição do MDR, a companhia ela passa primeiro o primeiro setup que é feito nesse produto é colocar os 3 nomes com endereço, telefone para contato 24 horas por dia, né? Perfeito. Então, assim, esse contato é relacional, é de pessoa para pessoa. Segundo, tu pode definir alguns modos de operação, né? Então, assim, eu posso definir um modo informativo, um modo colaborativo e um modo action, de ação que a gente chama. Esse modo de ação pode ser aplicado para todo o portfólio Sophos. Por exemplo, se o MDR está em modo em ação, numa madrugada de sábado para domingo, a equipe do MDR identifica uma ação estranha, eles conseguem verificar fazer uma verificação de veracidade daquela informação, detectam realmente a criticidade, eles podem, o time mesmo, fazer o isolamento daquela máquina, construir uma política de firewall e fazer toda a remediação em toda a plataforma Sophos que estiver conectada no MDR dentro do ecossistema.
Sophos. Perfeito. De qualquer forma, vai correr um workflow de atuação, que é a comunicação, e essa comunicação é realizada subsequentemente, para cada contato isso tem que ser realizado. Existem alguns compromissos, e isso é um compromisso da parte do cliente final, né, de também fornecer essa resposta, correlacionando esses eventos, né, compartilhando, na verdade, esses eventos, sendo informado, porque esse evento pode, em modo de ação, né, de execução propriamente dito, isso pode significar o isolamento de um servidor, enfim, de alguma subnet importante, mas que é um evento que, pela criticidade, deveria ser feito. Pode ser atuado com modo de colaboração, que a ação não é realizada, mas é feito o contato e informado todo o workaround, ou seja, todo o contorno aí técnico que seja necessário para mitigar essa eventual ação. E também pode ser somente informativo, onde é informado e feito um reporte direto para uma terceira ou quarta equipe. Tá? Então, esses são os modos de operação especificamente. Esse time de MDR tem algumas entregas também. Existe um Treatcast, que é um cast sobre as principais ameaças que estão acontecendo globalmente, identificadas e tratadas pelo time. Esse conteúdo é limitado só para os contratantes de MDR, então é aberto uma comunicação como a gente está fazendo aqui, é repassado todos os detalhes desses incidentes, para que, se alguém tem alguma correlação, também possa tratar ou se precaver sobre alguns incidentes que aconteceram. É entregue relatórios também, mensais, relatórios executivos. Isso é muito bacana, eu acho que é uma parte que a gente não costuma frisar muito, porque a parte de defesa sempre brilha mais os olhos, né, do cliente final, mas a parte de colaborar com o amadurecimento da proeficiência de cybersecurity dentro da companhia é muito importante, porque esses relatórios demonstram, por exemplo, assets que são descontinuados, que são exigidos para que sejam observados, que sejam dada a devida atenção. Existem alguns vetores que nem mesmo uma melhor equipe do mundo vai conseguir controlar, mas isso é colocado. Sim. E isso vira o quê? Isso vira uma ferramenta interna para quem trabalha em segurança, para levar para uma diretoria, analisar para a diretoria financeira. Olha, eu estou aqui justificando o evento, a gente está sendo alertado sobre isso. Esse incidente pode acontecer mesmo tendo qualquer coisa, qualquer serviço envolvido, seja da Sophos ou de qualquer outro, a gente precisa atuar nisso. Então, são ferramentas são verticais, são entregas verticais do produto, mas são bem importantes. É importante também todo mundo observar nesse sentido também a relação de custo e retorno, né, do investimento. Eu acho bacana essa parte que você falou, Everton, dos reports e tal, porque mostra um nível de maturidade, né, de segurança da informação elevadíssimo, né, onde que você começa já a alertar preditivamente sobre problemas, ações que precisam ser previamente executadas para você acabar não tendo um incidente, né. Bom, pessoal, tem algumas perguntinhas no chat aqui. Eu gostaria de pedir para o pessoal da produção aí colocar para nós. Algumas a gente já respondeu, outras nós vamos responder agora. Então, a do Leonardo Oliveira aqui. Como essa nova onda de IA, como o ChatGPT e afins, pode influenciar o setor de cibersegurança? Bom, eu imagino que eu já vou iniciar aqui falando para o Leonardo que o ChatGPT ele foi o que brilhou os olhos do mercado sobre inteligência artificial. Mas eu não tenho dúvida disso, que inteligência artificial já está embutido nos produtos da Sophos, né, Anderson? Há muitos anos.
Inclusive, inúmeros reportes do mercado aí mostram que a Sophos é pioneira em embutir inteligência artificial nos seus produtos para análises de ataques, de comportamento de rede. Me corrija se eu estou errado, mas é isso, Não, né? correto. A pergunta do Leonardo é muito boa, porém, ela acaba sendo um pouquinho genérica, porque a gente pode analisar de 2 pontos. Vamos analisar o uso do chat GPT no ponto positivo? Sim, vamos. Inclusive, esse ano está em roadmap a gente anexar também tecnologia de inteligência artificial baseada no chat GPT dentro das ferramentas Sophos. Além da nossa tecnologia de AI, até convido o pessoal, se quiser conhecer um pouquinho de tecnologia de AI da Sophos. A Sophos AI é uma coisa muito importante há décadas para a Sophos. A Sophos desenvolveu o algoritmo junto com a DARPA. Tem uma equipe que desenvolve esse produto internamente. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, vocês podem acessar ai.sophos.com. Lá não fala dos produtos Sophos, e sim só de inteligência artificial da Sophos e do time, o que eles desenvolvem para o mercado também, baseado em AI. Como a gente está falando, positivamente, né? Então, assim, hoje eu posso conseguir, com o chat GPT, se eu tiver dificuldade em construir uma política, uma VPN, se eu perguntar corretamente para ele, ele pode apoiar na configuração de um produto, por exemplo, né? Assim como eu posso usar o chat GPT para scriptar a parte de um código malicioso. Perfeito. Entendeu? Então, Sim. assim, essa ferramenta vai ser usada para os 2 lados. Sim, Aí, tanto para o lado bom quanto exato. Do mesmo jeito que nós temos vendo nos reports aí que ferramentas como Cobalt Strike e outras que são utilizadas para a área de segurança têm sido utilizado por times russos, times ucranianos, Sim. times chineses para promover ataques, utilizando uma ferramenta que foi construída para se construir segurança. Do mesmo jeito nós vamos ver sendo utilizado para o bem e para o mal. Mas, Leonardo, obrigado pela sua pergunta aí, tá bom? Mas só para concluir, Leonardo, vai fazer parte integral da segurança. Exato, eu acredito que inteligência artificial eu sei que já faz parte integral de muitos dos produtos que estão embutidos por parte da Sophos. Eu não conhecia esse site, viu, Anderson? Vou falar que eu fiquei curioso aqui, depois eu vou dar uma olhadinha. É Eu bem sei que tem legal. muita coisa dentro dos produtos de Firewall, de Zero Trust Network, que já tem inteligência artificial. Bom, deixa eu pegar mais uma pergunta aqui do João Sanches. Beleza. Quais são os desafios enfrentados pela área de cibersegurança no combate de ataques de ransomware e como eles estão sendo abordados? Eu acho que o Everton acabou caindo, né? O pessoal da produção está tentando contactar ele ali, mas eu acho que o Everton deu um bom overview, né, Anderson? A falta de visibilidade, né? A falta de visibilidade, eu acho que é um dos grandes problemas, né? Porque você acaba percebendo que você sofreu um ataque ransomware quando já tem inúmeros servidores ou máquinas criptografadas, né? E bastante importante, né? Segurança se faz por camadas. É aquela coisa, Sim. a gente tem que começar a ignorar o silver bullet. São feitos por camadas e a gente não pode excluir um ponto muito importante dessa corrente, que são as pessoas. Um vetor muito complexo de tratar hoje dentro de uma companhia é phishing. Porque o phishing está ligado a alguma exploração social e sempre Uma explorando engenharia social, né? exato, uma engenharia social ligada a momento, a repercussão, a assuntos atuais. E isso é bastante difícil de tratar se a gente não contar, treinar os colaboradores, né? A gente possui, inclusive, uma solução que trata justamente disso, né? Que é o Phishing Threats, que tu pode desenvolver campanhas internas, externas, já tem muitas pré-configuradas para treinar esses colaboradores. E essa é uma função também, correlacionando agora o assunto que a gente está falando agora há pouco, que era o MDR. O MDR também possibilita que a tua área de segurança tenha mais tempo também para desenvolver essas iniciativas internamente. Isso é fundamental. É fundamental. Fundamental tratar pessoas. Nenhuma segurança vai ser 100% sem a dedicação
dos teus colaboradores nisso. Então, essas verticais é sempre importante a gente lembrar que existem pessoas, existem camadas de network, de nuvem, de endpoint, de servidor, whatever. Mas e as pessoas? A gente precisa dedicar tempo para isso. Por isso, faz todo sentido que a gente comece hoje. Não é à toa que o mercado hoje tem um dado do Gartner e do IDC é bem legal, sabe, William? Até 2025, 60% das companhias vão estar usando serviços gerenciados de segurança. Ou seja, vão estar utilizando soluções como MDR. Sim. E hoje, a Sophos já conta com 15 mil clientes no mundo. Provavelmente, no próximo quadrante, que vai ser o primeiro quadrante de MDR, a gente esteja posicionado como líder nesse mercado. Porque essas soluções têm como verticais também liberar mais tempo dos profissionais para se dedicar a áreas que consolidam toda a parte de segurança. Excelente, Perfeito. voltei. Ô, Everton, bem-vindo aí de volta. Everton, nós estávamos apontando aqui sobre a pergunta do João. Quais são os desafios enfrentados pela área de segurança no combate de ransomware? E o Anderson apontou muito bem aqui. Geralmente, Anderson, os usuários fazem parte do escopo, o último item, né? Sendo que pessoas deveriam ser o primeiro item de uma política de resposta de incidente. Como que você já deu uma pincelada para nós? Como que você vê isso, Everton? O que o pessoal tem enfrentado mesmo? Hoje eu vejo que falta bastante conscientização, tá? Não é toda empresa, na verdade são poucas empresas que mandam, por exemplo, sei lá, um teste de phishing, por exemplo, para ver quem que vai clicar, né? Para que isso, né? Para que isso serve? Para que eles possam realmente atuar em cima daquelas pessoas que podem trazer um risco maior para dentro da empresa, tá? Esse ransomware ele pode chegar de várias formas diferentes. Pode chegar através de um pendrive que o cara conectou na máquina, pode chegar através de um terceiro que conectou lá num cabinho de rede azul que ele viu ali vacilando na sala de reunião, pode chegar através de mobile, pode chegar através de e-mail, né? Então são várias camadas, né, que pode chegar realmente esse ransomware. Pode chegar através de um site, de uma mensagem de um SMS, de uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, né? Então é interessante sim que a gente tenha ali uma conscientização dos usuários. Para quê? Para que mesmo que eu não tenha ali, não consegui ter uma proteção para o meu celular, mas que eles estejam conscientizados para que ele não clique naquilo ali, né? Para que ele não clique naquela 3 mil vagas novas no atacadão, por exemplo, né? São esses itens que vão ali realmente ser ali uma fonte de um ataque. Então, falando especificamente do ransomware, é realmente muito crítico, né? Não tem como. O ideal, lógico, é que você tenha proteções para evitar que isso aconteça, né? No ransomware, por exemplo, o próprio endpoint ele já vai fazer essa proteção, né? Ele vai ter ali a camada de deep learning, por exemplo, que vai entender o comportamento daquele ransomware, que vai extrair características daquele ransomware e comparar essas características com características de ransomwares que eu já conheço, por exemplo, né? Então, é importante que a gente tenha essa proteção, tá? Independente do tipo de máquina, se é um Windows, se é um Linux, se é um Android ou um iOS, né? É importante realmente que haja proteção em cima disso, tá? E não somente a proteção, mas também a visibilidade, né? Muitas vezes vai ter ali algum artefato dentro daquela máquina que já seria o indicativo que poderia ocorrer um ataque de ransomware, né? O atacante ele não vai simplesmente já colocar o ransomware lá dentro no primeiro acesso, né? Ele vai instalar ali uma ferramentinha para ver o que o usuário está digitando, ele vai colocar ali um arquivinho em background, um serviço em background, só para falar, tô aqui ainda, ainda tô aqui respondendo para você, né? Ele vai criar uma tarefa agendada dentro do Windows para que isso sempre, para que essa aplicaçãozinha dele, ela sempre suba assim que o usuário realmente ali iniciar a máquina, por exemplo, ou num horário específico, né? Então, são técnicas de ataque, né,
que vão ser executadas ali na máquina, e muitas vezes o usuário ele não vai ter visibilidade disso, o administrador não vai ter visibilidade disso, né? A gente falou muito de MDR, de MDR, de resposta a incidente, mas o que a gente usa, né, efetivamente para que esse MDR ele tenha essa visibilidade, né? A gente começa a falar de EDR, começa a falar de XDR, de NDR, né? Que são os itens que vão realmente dar essa visibilidade para que a gente possa responder a esses ataques de forma muito mais rápida. Esse ponto é bem importante, porque não vou entrar em detalhes técnicos e estender muito mais, mas não acontece dessa forma. O cara clicou num link e baixou o ransomware, pum, criptografou. Nunca acontece dessa forma. Esse phishing, como o Everton muito bem colocou, ele vai inserir um artefato. Esse artefato vai ter outras correlações de eventos, até chegar num dumper de arquivo. O que é um dumper? Ele começa a puxar partes do código para construir um código final. O negócio é muito sofisticado hoje, né? Então, por isso, observar esses movimentos é fundamental. E isso que a caça-ameaça faz. É nessa camada que a gente está atuando. É óbvio que se a gente submeter um vírus pronto, um arquivo infectado pronto, o endpoint vai identificar. O XDR vai notificar, vai isolar a máquina, enfim, várias ações são possíveis dentro do ecossistema e são automatizadas. Mas o problema é essa camada que a gente está comentando. É do pré-ataque, onde foi um artefato simples, que entrou como um PUA subnotificado, o observador, né, no caso do observador que eu digo é o profissional daquela empresa, que está lá no dia a dia, olhando aquele dashboard, dependendo do número de usuário. É muita linha para ler, e ele não consegue identificar e correlacionar sozinho isso. Até porque ele não, o que a gente faz no MDR, a gente pega uma linha, vamos supor que a gente identifica um PUA. Quando ele entra no circuito do MDR, ele é enriquecido. Como é que a gente enriquece essa informação? A gente pega todos os eventos globais da Sophos com aquele pivô daquela linha e acrescenta tudo que pode correlacionar com isso. A partir dali, a gente começa um workflow de análise, que por exclusão, que vai chegar até a abertura ou não de um case interno. Entenderam? Então, assim, isso é bastante sofisticado e pega justamente nesse ponto que é importante, do pré-ataque, né? Desses fragmentos, né, que a gente vai encontrar do que tornou lá, desde daquele clique no link lá no phishing, de pós 35 dias, vai resultar de um sábado para um domingo, onde já não tem ninguém dentro da empresa olhando, um incidente bastante grave. Como MDR, a gente atua nessa camada. É bem simples. Excelente, muito bom. A gente está falando, né, Anderson, de ataques sofisticados, né? Uhum. Não são ataques simples, né? São preparados, são estudados, os targets são estudados. Muitas das vezes o phishing ele se passa por um driver, por um certificado autoassinado. Então, muitas das vezes a ferramenta pronta ali, o EDR lá na estação não bloqueia, mas ele vai lá, puxa mais um pacotinho, vai se estendendo até chegar no momento do dump. Então, aquela visão que a gente tem de, o cara clicou aqui, não existe. Então, a gente está falando de ataques extremamente sofisticados por grupos criminosos que têm conhecimento, que utilizam, sim, das mais diversas ferramentas do mercado, e até, assim, muitas das vezes como você falou no começo, né, Anderson? É a briga de gato e rato, né? Então, eles acabam ganhando um pouco de acesso aqui, a Sophos vai lá, através de um determinado produto, e fecha essa porta. Ou ali, ele tenta de outro lado, vai lá e vai fechando essa porta. Mas um ponto que o Everton levantou para mim, que é muito importante, é a visibilidade. Se você não tem a visibilidade, e como o Anderson pontuou, assim, de proteções em camadas, né? Então a gente está falando assim,
de um firewall de borda via XG, de uma proteção endpoint, de uma proteção Windows Server. De nada adianta a gente contratar um produto chamado MDR para fazer análise se você não tem assim o básico, né? Como o Anderson apontou, treinamento de usuários, proteção nas estações, proteções dos servidores, firewalls de bordas, produtos da Sophos como o CNS, me corrija se eu estou errado, para cloud computer, né? Para Azure, AWS e GCP. Então Proteção a segurança não é e-mail. feita proteção de e-mail, né? O phishing também, né? Tem produtos para isso. Então, assim, são inúmeras camadas que o time tem que ir construindo para você ter uma resposta rápida a um incidente. Se você não tem essas camadas, dificilmente você vai conseguir dar uma resposta. Por isso que eu falei, vou guardar o número 38 minutos, entendeu, Everton? Dificilmente você vai dar uma resposta em 38 minutos se você não tiver camadas de segurança construídas. Você vai dar aquela resposta em 200 dias depois do incidente. Uma questão bem importante também, é que a nossa solução de MDR, ela é uma solução que a gente desenvolveu para ser agnóstica. Observando que no mercado nem sempre a gente vai encontrar a plataforma, e é o comum que a gente não encontre toda uma plataforma Sophos. Mas é importante que a gente insira os dados dessas camadas lá. Então, se tu possui um firewall de outro player, um sistema de autenticação de usuário, de um player específico, dados de nuvens, de Azure, uma plataforma de security email gateway, de outro player também, a gente tem packs de conexão, packs de integração, onde a gente consegue integrar também essas camadas de outros players e inserir dentro do nosso data lake, que é onde a gente consegue executar isso da forma que a gente vem comentando aqui. E é importante, a gente não está limitado à tecnologia Sophos para isso. A tecnologia Sophos, né? E o Everton, no nosso bate-papo antes, pontuou muito bem isso, né? Então, o MDR é como se fosse um white label, né? Então, você tem um firewall de um player, endpoint de outro player e tal, você pode conectar tudo isso numa solução única. Claro, se você tiver produtos, solução Sophos Ace completo, claro que tem muita facilidade e a visibilidade que o Everton tanto pontuou ali, né? Sim, esse é um grande diferencial da Sophos, tá? Eu trabalho com outros players também aqui na Ingram, e só a Sophos tem isso. Somente a Sophos consegue fazer essa parte de MDR conectando, né? Não só conectando, mas também respondendo a ameaças que podem acontecer nesses outros players de segurança, tá? Então, esse é um ponto muito importante, muito interessante quando a gente pensa no MDR da Sophos. Perfeito. Everton, tinha uma outra pergunta aqui no chat, não era nem uma pergunta, era uma afirmação que eu acabei perdendo. Se você está aí, me desculpe. Que ele falou que às vezes é difícil justificar investimento na área de segurança. Eu sei que sai um pouquinho do nosso escopo do nosso bate-papo, mas querendo ou não, Anderson, você como player Sophos, o Everton como Ingram, Micro, vocês ouvem isso dos clientes, querendo ou não, né? Pô, segurança é caro e tal. Eu tenho uma visão e eu gostaria de compartilhá-la com vocês e ver. Caro é um incidente. Em resumo é isso. Muito mais caro, muito mais caro. Exato. Então, um incidente como... Pode completar, Anderson. E aquela questão, eu até tinha comentado agora na parte dos reportes executivos, né, onde aquilo quando é entregue por uma empresa que está prestando um serviço daquele, ainda mais uma empresa global como a Sophos, aquilo consegue enriquecer, fortalecer o argumento do profissional de segurança na obtenção de budget para resolução, sob pena de que essas decisões também têm que ser, elas devem ser colocadas à mesa, né? O que não se pode se fazer hoje em dia, um profissional de segurança, eu sei que é complicado, já tive em todos os lados do balcão, é preciso, vou usar uma palavra que o Everton usou bastante hoje,
que é visibilidade. É mostrar que a gente tem um problema, que a gente tem que resolver aqui. E isso, às vezes, a solução de segurança, ela é o drive para isso. Ela que vai mostrar isso. Eu preciso pegar aquela diretora, eu preciso fazer eu preciso melhorar o código dessa aplicação. Eu preciso refazer essa aplicação. Eu preciso reinvestir no meu parque. Quem está falando isso? É tu? Não, são várias questões que a gente vai aglutinando e reforçando essa justificativa. É assim, pelo menos, que eu vejo que é o melhor caminho hoje de construir destruir um pouco essas barreiras hoje que a gente encontra dentro das próprias companhias, né? Eu falo assim, um incidente é caro, porque do lado do balcão está o cliente e do outro lado está, querendo ou não, a empresa, o time de infraestrutura, e eu me coloco do lado do cliente. Eu sempre gosto de estar do lado do cliente, porque geralmente eu sou o cliente que está comprando soluções, né, ou recomendando soluções. Mas o custo de um incidente, às vezes a gente não consegue mensurar, porque você nunca sofreu. Então, às vezes a gente vê lá, né, como a gente comentou de um grande player aqui, que teve uma perca milionária por 4 dias de operação e tal. Às vezes, na sua visão, parar uma semana é ok. Na visão do acionista, se você parar uma semana, você acabou com o faturamento de um ano aí. Então, a gente tem que pesar na balança, como o Anderson falou, né? Acho que é muito importante você saber o que informar para o pessoal de cima. Né? Você não vai chegar para ele e falar, isso aqui é a lista de vulnerabilidades que a gente tem na máquina do web server, né? Tem que passar a mostrar uma visão assim maior de risco, né? Qual o risco que a gente está correndo com esses servidores que estão desatualizados, com esses servidores que estão legados, com essas configurações da AWS que estão erradas, né? Não estão ali com o padrão que é exigido pela própria AWS, por exemplo. Né? Qual o risco que isso pode trazer para a minha empresa? Né? É mostrar esse relatório de Ransom da Sophos e falar que a grande maioria dos ataques bem-sucedidos ocorreram por conta de máquinas que estavam vulneráveis, que tinham ali um Windows desatualizado, que tinha uma aplicação muito antiga, que tinha um Linux que não era atualizado há 10 anos. Né? É passar a mostrar qual que é o risco realmente que a empresa corre por não estar ali com as soluções corretas, por não estar com as configurações corretas, esse tipo de coisa. Né? Porque eles tendo essa visão de risco, eles vão saber, pô, isso aqui pode me trazer muito problema financeiro no futuro. Né? Problemas dele ter que lidar com uma resposta a um incidente, né? Muitas vezes ele não vai ter pessoas específicas, ele vai ter que contratar pessoas específicas para cuidar desse incidente, ele vai ficar parado durante dias ou até semanas, dependendo do tamanho da empresa, do tamanho do problema. Né? Tem empresas que a empresa morre se ela ficar uma semana, um mês parada. Né? Imagina ali ficar um mês sem faturar nada, por exemplo. Né? Um mês com o meu site, que é a minha principal fonte de renda, sem vender nada. O cara vai procurar, eu quero comprar um PlayStation 5 aqui, na Americana. O site da Americanas está fora. Ele não vai deixar de comprar porque o site da Americanas está fora. Né? Ele vai lá no site do concorrente e vai comprar lá. Né? Então são várias formas desse cara perder dinheiro por ele não ter realmente investido numa estrutura de cibersegurança, numa realmente deixar ali o ambiente dele protegido. Perfeito. Everton, Anderson, eu queria agradecer já previamente vocês. Eu sei que despendeu um tempo de vocês aqui. A gente aqui foi mais um bate-papo mais informal, para instigar a galera que está vendo aqui a ir atrás dos produtos da Sophos. Então, a Sophos está à disposição, a Ingram também como parceiro. Vou pedir para a produção colocar de novo aí no chat o contato do time da Loupen aqui. Eu sei que tem o Danilo, o Júlio, tem uma galera fera ali, que toda vez que eu preciso de uma ajuda, eles me ajudam com os Sophos. Então, procure o time da Loupen aí, que é um parceiro. E conforme o produto e tudo vai crescendo,
vai escalando e a gente vai entrando em contato aí, a Lopen vai entrando em contato com o time que precisa. Anderson, brigadão pelo bate-papo. Você quer deixar um último recadinho aí, você e o Everton, que daí a gente vai pro quiz, que o pessoal já está aqui no chat querendo saber do quiz. Bacana. Agradecer a Lupen, a Ingra aí, o Everton, o William, todo mundo aí que também atua aí no background aí da live, e nos deixar à disposição aí para que a gente possa, de repente, fazer uma apresentação dedicada. A gente falou, ficou bastante tempo aqui falando, mas é pouco, a gente não falou de NDR, não falou de várias outras coisas que são importantes hoje, mas a gente fica à disposição até para depois fazer uma outra live aí, William, mostrando mais os produtos, mais atuação, de repente trazer um laboratório aí, o que o pessoal deixar de sugestão aí a gente vai tentar atender. Obrigado, até a próxima. Excelente. Anderson, acho que sua disposição foi muito bacana aí. Legal. Por favor, Everton. Bom, quero agradecer também aí todo o time da Lopen. Achei sensacional o evento, tá? Tanto na parte de conteúdo, quanto também na forma com que ele foi falado, né? Essa parte de conversa, acho que é muito mais interessante do que a gente ficar abrindo PPT, falando somente de solução, né? Falar realmente do mercado, né? Então acho que fica muito mais dinâmico, muito mais fácil da galera que está assistindo entender, né? E realmente agradecer aí vocês, a Sofos, e vamos fazer outros, né? Geralmente eu me empolgo, né? Então acaba sempre atrasando as reuniões, mas porque é algo que eu realmente gosto de fazer. Eu gostei aí, vou deixar a dica aí pro pessoal hein, da área de cibersegurança aqui da Lopen, para a gente fazer, às vezes, quem sabe, uma POC, uma apresentação do produto, né, Everton e Anderson, trazer, quem sabe, às vezes, uma visão mais do produto ali, né? Então dá para a gente fazer esse bate-papo aí mais na linha do produto. É bem legal. Às vezes a gente ouve só falar o discurso comercial ali, mas não sabe como que acontece ali realmente. Né? Então acho que é interessante fazer uma demonstração, fazer uns testes ali reais, né, digamos assim, para realmente ver como que funciona a ferramenta. Bom, chegamos ao final aqui de mais um bate-papo. Foi muito bacana estar com vocês aqui, mais um dia aqui para falar um pouquinho sobre segurança. Eu anotei várias coisas aqui, como no Tay Talks lá a gente conversou, eu saio daqui com inúmeras anotações. Queria agradecer ao pessoal da Lopen o convite para eu poder mediar esse bate-papo. Igor, coloca aí no chat, o Igor é o pessoal da nossa produção. Mais uma vez aí no chat aí, o contato dos especialistas aí da Lopen. Pessoal aí, o Danilo, o Júlio, que cuida da área de cyber aí. Pessoal, bate um papo com eles, compartilha as demandas que vocês têm aí com o pessoal. Eles vão poder ajudar a encontrar soluções para vocês, falar sobre MDR, sobre respostas a incidentes. A gente sabe que essa é uma demanda cada vez mais presente no mercado. Então fica o nosso agradecimento ao pessoal aí, tá bom? Pessoal, muito obrigado por você ter participado do nosso bate-papo aí. Espero vocês até o nosso próximo encontro aí. Um grande abraço e até mais.